Vamos falar de check-up? Muita gente acaba... É normal, doutora, as pessoas estarem assim, sem ser tratado e acabar descobrindo ao acaso mesmo que tem diabetes e muitas vezes não faz o diagnóstico. Isso parece ser bem normal, não faz check-up, não tem rotina de check-up. Então eu queria falar sobre a importância dessa rotina, né, hoje em dia, e principalmente também para os pacientes que já estão hoje em dia também diagnosticados. Quais são esses exames que são extremamente importantes para se fazer de rotina, para que se possa acompanhar o desenvolvimento também, né, do diabetes? Então eu gostaria de colocar aqui para você, Valquíria, assim, o check-up ele é importante se ele for direcionado. Tá. Muitas vezes você vê, as pessoas te trazem resultados de check-up e exames que você precisa não estão ali, porque há uma coisa muito ampla e não direciona. Então eu diria para você assim, se você tem diabetes, você uma vez por ano precisa fazer um teste de esforço, precisa fazer um ecodoppler de carótida, precisa fazer um ecocardiograma para você fazer o screening do seu coração. Fora disso, o seu médico também pode pedir um exame que é muito menos conhecido, mas é muito importante, que é o score coronariano de cálcio. E na Quanta nós temos uma equipe muito boa que faz esse score coronariano de cálcio. Para que isso mostre para nós que a pessoa já tem a doença, já está com a aterosclerose ali. Então, você tem a pessoa que tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol alto, ela é de alto risco. Será que a doença já está estabelecida? Se você fizer um score de cálcio, você vai ajudar muito a estratificar esse risco. Quão mais alto é o seu risco, ou que você já tem a doença lá silenciosa e você não está sabendo? Sim. Existem outros exames que a gente também faz para detectar a doença silenciosa, porque, veja, o diabetes é silencioso e a doença cardiovascular também é silenciosa. Veja que coisa. Normalmente as pessoas quando o infarto têm dor no peito, com irradiação para o braço esquerdo, e isso chama a atenção. Já a pessoa com diabetes, ela pode infartar com dor no estômago. Ou seja, jamais iria imaginar que está tendo um infarto, pode até tomar um outro medicamento, achando que está com problema no estômago, e acabar complicando ainda mais. Isso mesmo. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo essas avaliações para poder a gente ir na frente e já deixar a pessoa mais avisada. E com isso o tratamento vai ser individualizado, né? Porque essas pessoas que você já percebe que já tem a doença aterosclerótica subclínica, subclínico é aquilo que a pessoa não sente, você já vai estabelecer uma meta de colesterol mais baixa para você interferir nessa evolução, assim como o controle glicêmico também melhor. Bom, o tratamento, doutora, do diabetes, a gente percebe que ele evoluiu de forma bem importante também, né, nos últimos anos. Então eu queria saber se a pessoa, quando ela foi diagnosticada e ela está seguindo as recomendações, está fazendo o seu check-up de acompanhamento, está cuidando da saúde em casa em relação a exercícios, a uma dieta mais equilibrada. Eu queria saber da senhora como seria a perspectiva em relação não somente às complicações, mas à sobrevida de um paciente deste, que está fazendo tudo correto. Então acho que é importante a gente pensar assim, quando você tem um diagnóstico de situação, você tem que ter uma tomada de decisão, não é? Porque, sim, você pode aumentar a sobrevida, a gente tem que entender que a doença não é a gente tratar só a glicemia, você tem que tratar a pressão, você tem que tratar a glicemia, você tem que tratar o colesterol. Isso tudo nós estamos falando de tratamento farmacológico. Mas é muito importante o tratamento não farmacológico que nós abordamos antes. Exatamente. Uma coisa realmente não exclui a outra. Não é só usar o melhor remédio e esquecer que você tem que fazer boas escolhas alimentares e que você tem que se mexer. Que todo passo que você der conta. Isso é importante. Exatamente. Doutora, a partir de que idade que nós devemos fazer o exame para detectar o diabetes?
Então, a partir de 40 anos de idade, se você tem alto risco, você pode até reduzir essa idade para 35 anos, né? Porque dentro daqueles fatores de risco que eu falei para você, quando você tem mais de que 3 fatores de risco, 35 anos de idade, você já teria que estar procurando se você está com a doença ou não, né? Para uma prevenção primária. Exatamente. Bom, tem muita gente aí que achava que era até mais cedo, que precisava descobrir antes, então tem uma idade até para frente, porque crianças também têm diabetes, né? Mas aí nós estamos falando do diabetes tipo 1. Tá. O diabetes tipo 1, Valquíria, é uma doença autoimune. E, infelizmente, ela não é prevenível. Porque a doença autoimune, nós não sabemos por que ela acontece. Anticorpos contra a célula beta, que é a célula do pâncreas que produz insulina. Então, neste caso, não faz sentido você sair rastreando todo mundo para saber se tem diabetes. Por isso que a gente faz esses fatores de risco. E lembrar também que da diabetes, 9 são diabetes tipo 2, 1 é diabetes tipo 1. Se eu tiver 10 pessoas com diabetes, a proporção vai ser essa. Olha só, gente, tem uma proporção bem grande aí, né, para o 2, por isso que o foco e a atenção acaba sendo bem maior, né, para o tipo 2. Então, eu quero aqui finalizar a nossa conversa agradecendo muito, muito a sua participação aqui e com certeza ajudou muita gente que está nesse momento assistindo esses vídeos aqui, doutora. Parabéns pelo seu trabalho.